Ô, Ricardo, o pessoal tá perguntando aqui de duas empresas, né? Que é Via Varejo e Magalu. Via Varejo e Magalu. Você ainda acredita nesses cases aí? Você acha que tem upside pra ganho ou não? Você acha que esses cases é meio... Tá meio jogado agora, assim, por conta do... Até por alta da taxa Selic e tal, né? Vou começar falando de Via Varejo, ou de Via, né? À medida que eles cortaram o nome pela metade. Porque essa é uma tese em função da qual muita gente me conheceu. Sério, por causa da Via? Eu, eu fiz um trabalho com Via Varejo quando ela ainda era controlada pelo Pão de Açúcar. Né? E aí teve mudança de controle lá, entrou o Michel Klein, junto com outros acionistas para serem acionistas de referência, etc e tal. E aí eu tive 2 temporadas de Via Varejo, digamos assim. Uma temporada que deu muito certo. Esse primeiro ciclo de investimento em Via Varejo, que começou lá atrás, antes da saída do GPA, até meados talvez do começo da pandemia, deu muito certo, deu um retorno muito bom. E eu tive uma segunda temporada de Via Varejo, de Via, que começou, eu acho que em meados de final de 2020, e se estendeu um pouco mais. E recentemente, né, mais ou menos no começo desse ano, eu resolvi encerrar essa posição. E resolvi encerrar essa posição com uma perda bastante relevante. Ou seja, na primeira vez, minha primeira incursão em Via Varejo deu muito certo, e a minha incursão em Via deu muito errado. Tá? O que aconteceu ali? Tá? O primeiro ponto que a gente não pode perder de vista é: o varejo, ele já vinha passando por mudanças, mas essas mudanças foram muitíssimo aceleradas pelo processo da pandemia. Tá? Para vocês terem ideia, lá quando... No meu primeiro ciclo lá de investimento em Via Varejo, a nova gestão que assumiu, cujas pessoas-chave são as mesmas de até hoje, uma das primeiras iniciativas que eles sinalizaram eram esforços no sentido de revitalizar as lojas e a força de venda. Era uma política de... O que as nossas lojas precisam? Elas precisam de vendedores mais engajados, elas precisam de sabão, de tinta e de uma disposição, de uma atmosfera de loja melhor. Desnecessário dizer que, com o biohazard que a gente teve no ano seguinte, o foco precisou mudar por uma questão de sobrevivência. Né? E aí teve todo o processo de aceleração do digital, toda aquela conversa de omnicanalidade e tudo mais. O que me parece? Eu acho que em algum ponto, e isso acabou sendo muito retroalimentado por um cenário de juros muito baixos mundo afora, eu acho que a Via entrou em um modo de... A nossa preocupação daqui para frente tem que ser crescer, né? Crescer o online, crescer a venda multicanal, expandir o maldito GMV, expandir o marketplace, etc, etc, etc. Vamos crescer a qualquer custo e vamos fazer um monte de iniciativas em paralelo. Nem se ouve mais falar do tal do Bank agora, por exemplo. Não. Que algum tempo atrás era, meu Deus do céu, isso aqui vai revolucionar a empresa. Tá? Daqui é um Banco Inter dentro do... E aí teve aquela loucura de todo mundo, só se falava em super app. Todo mundo quer ser um banco, né? Então só se falava em super app, você vai ter todas as coisas possíveis e imagináveis dentro do aplicativo da mesma coisa. E o varejo acho que ficou um pouco de lado. Entende? E você, tipo, promover todas essas mudanças envolve dinheiro. Né? E você já tá em um negócio que você já tem uma alavancagem razoável, você tem um consumo de caixa muito grande e você resolve que você precisa mudar radicalmente o negócio da noite para o dia, investindo dinheiro que você não tem. Aí veio aumento de capital, veio uma série de dificuldades. Mais recentemente, em paralelo a tudo isso, o que a gente viu? Isso eu acho que é muito alarmante. A despeito dos resultados difíceis, seja por questões internas da empresa, seja por questões de mercado, seja a atividade econômica patinando, renda disponível corroída pela inflação, todos os impactos econômicos que a gente teve, de novo, da pandemia em todas as cadeias de negócio.
Eu acho que a gestão da empresa começou a pensar mais em si do que talvez no interesse dos acionistas. E isso ficou muito evidenciado numa Assembleia Geral muito recente que teve, né, cujo principal não digo, mas um dos pontos era conceder um aumento substancial à remuneração do conselho e da diretoria executiva. Putz, aí você viu que já não... Eles estavam querendo... querendo o próprio bem deles mesmo, né? Não E tanto do quem acionista. se manifestou contra essa proposta? Michel Klein. Nossa, que legal. E do tipo, tem uma declaração... Tem na ata uma declaração bastante contundente do Klein em relação aos rumos da empresa. E a resposta da empresa, enfim, pegaram 3 escritórios de advocacia caríssimos para rebater ponto a ponto dos argumentos e insinuar que, na verdade, o Klein estava visando o interesse próprio dele, não o melhor interesse da empresa. Tipo assim, desculpa, o cara é acionista de referência da empresa. Se tem alguém que tem que visar o interesse da empresa, é ele, porque é o patrimônio dele que está em jogo ali. Um pedaço do patrimônio dele, né? É um pedaço pequeno, mas enfim, vocês entenderam o meu ponto, tá? O que eu quero dizer com isso é, se o Michel Klein não tá feliz com Via, não sou eu que vou estar. Entende? Então, assim, saí, esqueci, isso aí é uma história que eu terminei na minha vida e vamos em frente. E vida que segue também, né, Ricardo? Eu fico vendo, hoje em dia, tá chegando muitos concorrentes, pô, Alibaba, Shopee, Shine, e sei lá, pô, fica aparecendo toda hora, parece um marketplace novo, e com preços que, meu, pra competir é muito difícil. Pra competir é absurdo pra competir. Pô, igual eu comprei um microfone agora, recente, eu paguei R$950 e aqui, se você for comprar aqui em qualquer marketplace, até no Mercado Livre, é 1.500. É uma diferença. É tipo, é absurdo, né? Como que eles vão competir com isso daí? Eu acho que isso aí envolve, dentre outras coisas, uma grande reflexão a respeito de como é que esses sujeitos conseguem ter preços tão melhores. Tipo, existem vantagens ilícitas aí? Provavelmente ou sim. Os caras são extraordinariamente bons, melhores do que todo mundo no varejo? Eu não sei a resposta. Não, eu acho que provavelmente, eu não sei se eles conseguem fazer alguma isenção de impostos, né? Mandar direto pra cá ou alguma coisa assim. Porque é absurdo, né? Você querer comprar alguma coisa... Vem da China. Eu não sei como que é a política de impostos ali. E às vezes já vem direto, já não paga tanto imposto do que vir, parar na empresa, né? E mandar de novo. Não sei. Mas aí fica a pergunta, né? E a Magazine Luiza, a mesma coisa também? Magazine Luiza? Eu acho que ali a questão ela é um pouco diferente, né? Magazine Luiza tem uma operação bastante redonda. Ela fez toda essa lição de casa que Via tentou fazer a toque de caixa muito antes. O grande problema do Magazine era realmente uma questão de preço. Do tipo, as ações do Magazine, elas eram precificadas de uma maneira tal que era muito, né? Muitíssimo difícil de justificar. Eu passei anos e anos e anos sendo chato que dizia, esse negócio tá caro. E o pessoal, tá caro porque você não entrou, né? O pessoal gosta de falar isso daí. Pois é. E, cara, tem um amigo meu que Então agora a resposta pra isso é, se antes tava caro porque eu não entrei, agora tá barato porque você não saiu, né? Perfeito. É isso aí. E, Ricardo, é engraçado que teve um amigo meu que ele tinha, acho que de 30% a 40% do patrimônio dele em Magalu. Ele falava, não vou vender. Eu falei, meu, vende um pouquinho, pô, vende metade ainda, você vai ter 15% ali, quase 20%. Por que você não faz isso daí, né? Um rebalanceamento, é normal, meu. Pô, ele, não, você não entende, porque é uma empresa tecnológica. Que ele fala, não pode ser considerado como varejo. A pessoa se apega tanto, né? O viés de confirmação dela ali, que agora, conversando com ele recentemente, ele tá com a mesma posição. Só que agora, sei lá, é 7% do patrimônio dele. Não, ele falou que tá menos do que ele colocou. Ele falou, Luan, putz, tô perdendo dinheiro aqui, mas eu acho que vai recuperar e tal. Eu falei, agora já segura com... Você segura o caixão e vai pra cova agora também, né? Não adianta o cara tirar dinheiro agora. Difícil. Acreditou tanto na subida, né? Porque não vai acreditar depois que caiu. Isso aí é uma coisa que
Dificulta muito a vida a vida do investidor, porque eu já devo ter falado isso aqui em alguma das minhas outras participações aqui. Mas investir exige da gente alguns comportamentos para os quais nós, Homo sapiens, né, e mulheres sapiens, diria a Dilma, não fomos programados. A gente não foi programado para algumas coisas. Em primeiro lugar, esses momentos de maior incerteza, risco, né, que são aqueles momentos nos quais a nossa programação é de alerta, de fuga, enfim, você está no meio da floresta, parece um leão, e etc, e você tem que fugir. Esses são os melhores momentos de tomar risco. E por outro lado, quanto mais as coisas dão certo nos investimentos, menor vai se tornando a sua margem de segurança. E, consequentemente, menos confiante naquilo você deveria ficar. O que acontece na prática? Quanto mais as coisas sobem, quanto mais as coisas dão certo, mais o cara fica feliz, mais ele fica inebriado, ele se enche de substâncias boas, sei lá, dopamina, serotonina e todas as outras inas, e ele fica cada vez mais confiante, ele começa a fazer planos de quando eu vou me aposentar, eu vou viver de bolsa, e aí ele vai tomando cada vez mais risco. É mais ou menos como, imagina um lago congelado, tá? A borda do lago, ela tá bem congelada, então você pisa, ela é firme como se fosse terra. Mas quanto mais você vai caminhando pro meio do lago, mais o gelo vai ficando fino. Vai ficando fininho. Então assim, você vai ganhando confiança e quando você chega no meio do lago, o gelo quebra embaixo dos seus pés. Investimento é a mesma coisa. Quanto mais as coisas dão certo, na maior parte dos casos, menor vai ficando a margem de segurança. O que, inclusive, explica por que o comportamento do ainda dá para entrar, ele é tão tóxico, tão perigoso, né? Do tipo, tá todo mundo brincando no lago e você quer ir lá, do tipo, você quer saltar de paraquedas e cair exatamente no meio. Exatamente no ponto mais frágil, ou seja, exatamente no pior momento. É verdade, né? Já vai pegando essa aula do Ricardo aí.